Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Exercício 3. Condição suficiente, ou necessária e suficiente. Vamos então resolver o exercício 3 da página 52. Antes de iniciarmos a resolução do exercício, vamos recordar que ao passar de uma implicação para a implicação recíproca, a condição eventualmente suficiente passa, na recíproca, para a condição eventualmente necessária, e vice-versa. Se a implicação e sua recíproca forem verdadeiras, estaremos perante uma equivalência, pelo que as condições passam a ser necessárias e suficientes. O enunciado deste exercício diz-nos o seguinte: em cada uma das seguintes alíneas, copia a frase e corta uma das palavras necessária ou suficiente, de modo a obteres uma afirmação verdadeira. Indica em que casos a afirmação continua a ser verdadeira se substituires essa palavra pela expressão necessária e suficiente. Temos 4 alíneas e vamos então resolvê-las sequencialmente. A linha A diz-nos que dados dois números naturais m e n, é a condição necessário versus suficiente, para que m e n sejam quadrados perfeitos, que a raiz quadrada do quociente m por n seja um número racional. O enunciado indica-nos que a estrutura da implicação é então do tipo: se m e n são números naturais e quadrados perfeitos, então a raiz quadrada de m sobre n é um número racional. Esta implicação é verdadeira porque sabemos que a raiz quadrada do quociente de dois quadrados perfeitos é igual ao quociente de dois números naturais, ou seja, um número racional. Dois números naturais m e n, e serem quadrados perfeitos, é condição suficiente para que a raiz quadrada de m sobre n seja um número racional. A raiz quadrada de m sobre n ser um número racional, é condição necessária para que m e n sejam números naturais e quadrados perfeitos. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se a raiz quadrada de m sobre n é um número racional, então m e n são números naturais e quadrados perfeitos. A implicação recíproca também é verdadeira porque se a raiz quadrada de um quociente é um número racional, isso significa que é igual ao quociente de dois números naturais, ou seja, quer o numerador quer o denominador têm que ter raízes quadradas exatas, o que é o mesmo que dizer que são quadrados perfeitos. A raiz quadrada de m sobre n ser um número racional, é condição suficiente para que m e n sejam números naturais e quadrados perfeitos. Dois números naturais m e n, e serem quadrados perfeitos, é condição necessária para que a raiz quadrada de m sobre n seja um número racional. Resumindo, depois de analisarmos a implicação e a recíproca, podemos dizer que dois números naturais m e n, e serem quadrados perfeitos, é condição necessária e suficiente para que a raiz quadrada de m sobre n seja um número racional. A linha B diz-nos: é condição necessário versus suficiente para que um quadrilátero seja um retângulo, que as respectivas diagonais sejam iguais. O enunciado indica-nos que a estrutura da implicação é então do tipo: se o quadrilátero ABCD é um retângulo então as diagonais são iguais. Esta implicação é verdadeira porque sabemos que uma das propriedades de um retângulo é que as suas diagonais são iguais. Um quadrilátero ABCD ser um retângulo, é condição suficiente para que as diagonais do quadrilátero sejam iguais. As diagonais do quadrilátero ABCD serem iguais, é condição necessária para que o quadrilátero seja um retângulo. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se as diagonais do quadrilátero ABCD são iguais, então o quadrilátero é um retângulo. A implicação recíproca é falsa porque nem todos os quadriláteros têm diagonais iguais. Por exemplo, o losango pode ter diagonais diferentes.
as diagonais do quadrilátero ABCD serem iguais, não é condição suficiente para que o quadrilátero seja um retângulo. O quadrilátero ABCD ser um retângulo é condição necessária para que as diagonais do quadrilátero sejam iguais. Resumindo, depois de analisarmos a implicação e a recíproca, podemos dizer que as diagonais do quadrilátero ABCD serem iguais é condição necessária, mas não suficiente para que o quadrilátero seja um retângulo. A linha C diz-nos: é condição necessário versus suficiente para que um número natural seja par e múltiplo de 5, que a respectiva representação decimal termina em 0. O enunciado indica-nos que a estrutura da implicação é então do tipo: se a representação decimal termina em 0, então o número é natural, é par e é múltiplo de 5. Esta implicação é verdadeira porque, sabendo que o algarismo das unidades, ou o último algarismo da representação decimal, de um qualquer número par pertence ao conjunto constituído pelos números 0, 2, 4, 6 e 8, e que o algarismo das unidades de um qualquer número múltiplo de 5 pertence ao conjunto constituído pelos números 0 e 5. Então podemos verificar que o algarismo 0 pertence simultaneamente aos dois conjuntos. A representação decimal de um número terminar em 0 é condição suficiente para que o número seja natural, par e múltiplo de 5. Um número ser natural, par e múltiplo de 5, é condição necessária para que a sua representação decimal termine em 0. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se um número é natural, par e múltiplo de 5, então a sua representação decimal termina em 0. A implicação recíproca também é verdadeira porque o 0 é o único algarismo que é comum aos algarismos das unidades de números pares e dos múltiplos de 5. Um número ser natural, par e múltiplo de 5, é condição suficiente para que a sua representação decimal termine em 0. A representação decimal de um número terminar em 0 é condição necessária para que o número seja natural, par e múltiplo de 5. Resumindo, depois de analisarmos a implicação e a recíproca, podemos dizer que um número ser natural, par e múltiplo de 5, é condição necessária e suficiente para que a sua representação decimal termine em 0. A linha D diz-nos: é condição necessário versus suficiente que para um triângulo seja isósceles, que tenha dois ângulos iguais. O enunciado indica-nos que a estrutura da implicação é então do tipo: se o triângulo ABC é isósceles, então o triângulo ABC tem dois ângulos iguais. Esta implicação é verdadeira porque uma das propriedades do triângulo isósceles é os ângulos da base serem iguais. O triângulo ABC ser isósceles é condição suficiente para que o triângulo ABC tenha dois ângulos iguais. O triângulo ABC ter dois ângulos iguais é condição necessária para que o triângulo ABC seja isósceles. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se o triângulo ABC tem dois ângulos iguais, então o triângulo ABC é isósceles. A implicação recíproca também é verdadeira porque se um triângulo possui dois ângulos iguais, ele é classificado como triângulo isósceles. O triângulo ABC ter dois ângulos iguais é condição suficiente para que o triângulo ABC seja isósceles. O triângulo ABC ser isósceles é condição necessária para que o triângulo ABC tenha dois ângulos iguais. Resumindo, depois de analisarmos a implicação e a recíproca, podemos dizer que o triângulo ABC ser isósceles é condição necessária e suficiente para que o triângulo ABC tenha dois ângulos iguais.